essa cromatina sexual, vamos supor que tem um atleta. Acontece muito isso com o atleta, né? O atleta está lá na sua competição e vamos supor que é uma mulher. Aí eles olham aquela pessoa, gente, essa mulher está tendo um desempenho muito violento, um desempenho muito agressivo, tá. Vamos colocar ela no doping para ver se ela não está usando testosterona. E pode também pedir esse exame aqui, corpúsculo de Barr. Porque às vezes é uma mulher, mas ela tem um problema no cromossomo X, né? E aí que pode levar uma característica masculina, tá? Eu lembro, vocês não lembram, já tem um tempo já, não sei se é umas 5 Olimpíadas aí atrás, uma judoca, ela fazendo a atividade dela lá na luta, eles começaram a desconfiar se ela era mulher ou se ela era homem. E aí levou a judoca para fazer o teste do corpúsculo de Barr, que às vezes ela podia ser mulher, mas com a ausência do cromossomo X, ela poderia ter características também masculinas. E isso, se fosse, não muda, né? A pessoa vai viver a vida inteira dessa forma, tá? Vamos lá, então. Quem é que vai querer comentar alguma coisa, começar a comentar para nós algum detalhe do que leu? Alguma coisinha que te chamou atenção? Pode falar. Um de cada vez. Vamos lá. Quem vai começar? Vou apontar? Ninguém? Eu vou pegar meu livro. Ah, então vamos, Vitória. Vou Acha a fazer o que, paginha aí. Irani? Comentar um pouquinho Pegar meu sobre o que livro você ainda. leu da cromatina sexual. Irani, sendo bem sincera com você, eu esqueci de ler, então eu até falaria, mas... Uhum. Mas por ser sincera, valeu. Vamos ver, Vitória, o que você anotou aí? O que te chamou atenção? Eu vou abrir aqui, peraí. Tá, tô esperando. Irani, eu não entendi muito bem, não. Tá, nós vamos entender agora. Eu fiquei meio confusa. Vamos ver o que a Vitória conseguiu aí. Enquanto a Vitória encontra lá, ó, foi chamado de Barr por causa de Bertrand e Barr, dois cientistas, né? Que em 1940 descobriram isso. Achou, Vitória? O que eles descobriram, então? Que nas células diploide, o que é uma célula diploide? Aquela que tem a carga total de cromossomos, não é? Na célula diploide, é intérfase. Intérfase nós vamos aprender daqui um pouquinho. É o período que a célula não está dividindo. Irani, eu não tô achando meu livro, não. Vai, credo. É o período que a célula está preparando para dividir, tá? Então, vamos aos pouquinhos aqui. Nas fêmeas da espécie humana, tem um corpúsculo. O que é um corpúsculo? Um corpo pequeno, uma estrutura pequena, que é bem corável. Você coloca corante, ela adere, ele puxa todo o corante para ele. Esse corpúsculo não existe no núcleo da célula dos machos. Não existe. Só existe no núcleo da célula das fêmeas. Então, macho não vai ter esse corpúsculo. Por isso, recebeu o nome de corpúsculo de Barr em homenagem a esse cientista, tá? Mais tarde passou a ser denominada de cromatina sexual. Descobriu que esse corpúsculo corresponde, na realidade, a um cromossomo X das fêmeas. Então, agora, se fizer o exame e não detectar o corpúsculo, né? Porque como falou aqui que ele não existe nos machos, pode levar em dúvida o sexo da Ô, Irani, eu não achei meu livro. Não? Então Eu vamos anotei acompanhar nele. aqui.
Vamos acompanhar aqui comigo, então. Como esse corpúsculozinho não existe no macho, só existe nas fêmeas, no cromossomo X, o cromossomo X dos machos, que o macho é XY, X dos machos não tem esse corpúsculozinho, não tem. Então, se fizer um exame e não achar, pode colocar em dúvida o sexo. Será que é homem? Será que é mulher? Né? Por que essa fêmea está desse jeito? Tá? Então, foi visto que ele corresponde ao cromossomo X das fêmeas. Então, provavelmente, as fêmeas têm que ter esse corpúsculozinho, tá? Que adere, ó, tá vendo? Ele vai aderir à cor. Ó, a cromatina sexual pode ser encontrada de 4 formas distintas. Próximo ao nucleolo, tá? Das células. Cadê? Como acontece em certas células nervosas, na face interna da carioteca, dentro da carioteca, nas células da mucosa bucal, então raspa a bochecha, tá? Pode encontrar. Livre no nucleoplasma, na maioria dos neurônios com expansão, quer dizer, então tem muitas formas de eu encontrar isso daí. A forma mais comum de fazer o exame é levar a pessoa no local, vem com uma espátula, abre a boca, a pessoa abre a boca e raspa a bochecha dela, tá? Para poder pegar ali a secreção e fazer. Ó, em 61, então nem foi muito, né? Essa pesquisadora, Mary Lyon, propôs uma hipótese segundo a qual as fêmeas de mamíferos compensariam a dose dupla do cromossomo X por meio da inativação de um desses cromossomos. Ou seja, um desses cromossomos fica inativo e o outro fica ativo, né? Então, havia um cromossomo ativo e um outro inativo, fazendo com que as células femininas, à semelhança do que ocorre nas masculinas. Por quê? Como a masculina só tem um X, e se ela inativasse um X, ela ficaria semelhante à masculina. O que levaria, então, números iguais de genes ativos ligado ao X, né? E aí, depois, então, resumindo, no final aqui, descobriu que o número de corpúsculos de cromatina sexuais corresponde ao número de cromossomo X existente no cariótipo, menos 1. Então, a mulher não é 2X? Então, seria um X apenas, menos 1, né? Assim, a mulher típica, 44 autossomos mais XX, revela em suas células apenas uma cromatina sexual, apenas um X, tá? Que apresenta, então, a mulher com a síndrome do triplo X, XX, apresenta 2 cromatinas sexuais, né? Só que uma aqui, ela fica inativa. Isso aqui não acontece, não é tão comum assim, mas pode acontecer com algumas, tá? Que tem esse X a mais e um se torna inativo. E aí eles denominaram isso de cromatina sexual, tá certo? Ou, né, corpúsculo de Barr. Em algumas pessoas podem ser assim. Deu para vocês entender mais ou menos o processo? Porque nós vamos falar da divisão celular, depois vocês vão ver isso em genética, tá? Em genética, porque senão a gente teria que entrar nessas síndromes aqui, ó, que é um pouco complexa. Mas só para vocês terem uma ideia, ó, síndrome de Turner não apresenta cromatina sexual, tem 44 cromossomos, X, aqui a pessoa tem a ausência de um X, tá? É feminino. Não tem o outro, só tem um cromossomo sexual aqui. Aí eu tenho a de Klinefelter, sexo masculino, né? Ele vai ter 2 Irene, características. consegui entrar só agora, o Luiz. Ah, tá, Luiz. Deixa eu colocar então sua presença. Luiz, tá. Aí na síndrome de Klinefelter acontece no sexo masculino, ele tem uma carga maior de característica feminina e um pouquinho de masculino, tá? Ó, então ele apresenta em suas células a cromatina sexual, tá certo?
E para você entender melhor isso aqui, igual eu estou falando, vocês vão ter que entender isso dentro da genética depois, por causa dessas síndromes aqui, que são parte genética, que nós devemos falar um pouquinho dela no final desse assunto aqui, tá certo? É um assunto um pouco complexo, ele é novo também, não é uma coisa antiga, né? Ainda tem muita coisa para se estudar nele, tá? Então, quando a mulher tem um cromossomo sexual inativo, né? Ela apresenta o que nós chamamos de corpúsculo de Barr, tá? Aí ela tem uma característica mais ressaltada, né? Da masculinidade. Pega seu livro agora na página 14. Página 14. Nós vamos falar agora sobre o ciclo de vida da célula. Quando eu falo ciclo de vida do ser vivo, nós vamos falar que o ser vivo nasce, o ser vivo alimenta, o ser vivo cresce, o ser vivo reproduz, o ser vivo envelhece e o ser vivo morre. Não é isso? Isso aqui é o ciclo de vida de qualquer célula, de qualquer ser vivo. Nesse ciclo de vida, duas certezas nós temos. A gente nasceu, um dia a gente vai morrer. Isso aqui é as duas certezas que nós temos. Alimentar, crescer, reproduzir, envelhecer, isso aqui às vezes nem sempre. Às vezes a gente alimenta e cresce e morre, alimenta, cresce, reproduz e morre. Nem sempre a gente vai chegar à idade da velhice aqui, né? O envelhecer, tá? Isso aqui é o ciclo de vida. E aí, o que ele diz aqui, então? Ó, esse médico alemão aqui, ele diz que todas as células existentes em um organismo, que inclui os gametas, tiveram origem em uma única célula no início do organismo, que é a célula ovo. Todos nós, um dia, fomos uma célula só, a célula ovo ou zigoto, tá? Aqui a gente tem a intérfase. É um período em que a célula não multiplica, mas realiza as funções vitais, organiza a sua vida. É a intérfase. E depois vem a divisão celular, que é o período que a célula vai reproduzir. Então, o primeiro ano, a célula vai nascer, ela vai alimentar, ela vai crescer e ela vai reproduzir. E nós vamos falar agora da reprodução celular. Disso aqui que nós vamos comentar agora, como a célula reproduz, tá? Para compreender melhor essas modificações que acontecem durante a divisão celular, é importante conhecer algumas características de quando a célula não está em divisão. Então, primeira coisa que você vai grifar aí, a intérfase, dito como célula, apresenta mais intensa atividade metabólica, desempenha suas funções vitais. Então, quando eu falo que a célula está em intérfase, é o período que ela está trabalhando, que ela está em alta atividade metabólica, desempenhando muitas funções. Há um tempo atrás, eles diziam que a intérfase era uma fase em que a célula se encontrava em repouso. Eles diziam isso. A intérfase é a fase que a célula está em repouso. Mentira. De repouso não tem nada. Intérfase é a célula, é o período em que a célula está em grande atividade metabólica. A célula está trabalhando muito, mas muito mesmo. Então, nesse período da intérfase, tá? Existe uma intensa taxa metabólica, formação dos cromossomos. Você vai lembrar lá da formação dos cromossomos. Cromossomos vão duplicar, eles vão condensar, eles vão organizar. O DNA vai ser duplicado, né? Então, aqui é o período que nós chamamos de intérfase. Mas para a intérfase acontecer, nós vamos dividir ela em 3 fases: G1, S e G2. Tudo isso aqui, ó, é intérfase. Então, vamos lá. G1. O que acontece no G1? Então, no G1, vai haver uma síntese de grande quantidade de proteína, permitindo o crescimento da célula. E aqui no G1 também, a célula começa a organizar o seu material.
além de produzir muita proteína, ela precisa de organizar o que ela tem. Organizar o material dela. Tipo assim, vamos verificar o que a gente tem? Quantos lisossomos, quanto complexo de Golgi, retículo, quanto de proteína. Então, ela começa a organizar o material que ela tem e sintetizar grande quantidade de proteína, aqui no G1. Organizou, sintetizou, produziu tudo que ela tinha que produzir. Agora, ela vai vir aqui, ó, para o S, a duplicação do DNA, onde os cromossomos vão ficar duplos, e aqui vai sintetizar grande quantidade de DNA. Por quê? Como a célula vai dividir, eu preciso de DNA para todas as células que for dividir. No G2, eu tenho já o material duplicado e a célula prepara para divisão. Ou seja, aqui, ó, já duplicou. Aí ela vai organizar o que é duplicado. Ó, 6,2 para cá, 6,2 para lá, 6,2 aqui, 6,2 ali. Aí começa a organizar tudo que foi duplicado aqui. Para quê? Para que na divisão fica metadinha para cá, metadinha para lá. Quando a célula vai dividir, ela vai formar duas. Nesse formar duas, eu não posso ter uma célula com mais material e a outra com menos. As duas células vão ter a mesma quantidade de material que tinha a célula mãe. Então, para isso, ela precisa se organizar. Vou voltar aqui, primeiro ano. O período da intérfase, ele é caracterizado por 3 fases. G1, S, G2. G1 é o período que a célula começa a organizar, verificar que material que ela tem, para ela produzir mais material, para ela poder dividir. Então, inicia uma grande síntese, verifica grande quantidade de síntese de proteína. Em S, ela vai duplicar o DNA, vai sintetizar muito DNA. Em G1, ela organiza tudo que ela produziu em G1, em S. Em G2, ela vai organizar tudo que ela produziu e preparar para a divisão. Ó, as fases S e G2 só ocorre se a célula iniciar o processo de divisão celular. Ou seja, se a célula não for dividir, não tem a fase de síntese nem a fase de G2. Para que ela não vai dividir? Então, para que eu vou organizar o material que eu multipliquei? Não vai, tá? Olha que interessante aqui, primeiro ano. As células como o neurônio tendem a permanecer em intérfase a vida toda. Por quê? O neurônio não reproduz. Um neurônio não produz outro neurônio. Se ele não vai reproduzir, para que ele vai sair dessa fase de intérfase? Para que ele vai ter a síntese e o G2? Ele não vai reproduzir. Então, ele permanece a vida inteira nessa fase aqui, sem terminar a intérfase. Um neurônio não reproduz. Se um neurônio meu morrer, não vai produzir outro. Se eu perder 10 neurônios, eu não vou produzir mais 10. Vai ficar 10 neurônios perdidos, tá? Então, isso é o que acontece aqui, tá certo? Bom, agora eu vou mostrar para vocês esse gráfico aqui. Isso aqui é muito pedido, muito pedido. Ó, G1, síntese de proteína, né? Começa a sintetizar a proteína, organizar o material que tem. Olha aqui, primeiro ano, G2, o S saiu do X e foi para onde? Para 2X. Por quê? Ele duplicou para 2 materiais. Então, aqui o DNA aqui e o resto do material, de X, ele vai duplicar para 2X. G2, agora ele organiza tudo que ele duplicou para poder dividir, para poder separar, tá? Então, todo o período da intérfase é caracterizado por G1, S, G2. G1, eu começo na quantidade básica de material que eu tenho, quantidade X. Período de síntese, eu dobro. X, eu vou para 2X, que eu produzi tudo em dobro que eu tinha dentro da célula, tudo.
DNA, organelas citoplasmáticas, tudo vai para 2. G2, eu organizo tudo que foi para 2, tudo que produziu aqui, para a célula dividir. Porque aí ela vai dividir em 2 células. 2. Essa célula aqui vai ter que ter a quantidade X de material. Ó, não começou com X? Essa aqui vai ter que ter a quantidade X de material. Por isso que X eu multiplico para 2, para depois eu dividir e cada uma ficar com a mesma quantidade de material. Se eu tinha aqui, por exemplo, 4 lisossomos, de 4 é o X. Como eu vou de X, eu vou passar para 2X, 2X vai ser o quê, primeiro ano? Se 4X, se X eu tinha 4, 2X eu vou ter? 8. Lógico. Ninguém fugiu da aula de matemática, não. Tá aqui, 8. Beleza. Tem 8. Eu vou dividir 2 célulazinhas. Aí volta, cada célulazinha vai ter 4. Ó, 4, 4, que era o inicial da célula-mãe aqui. Entenderam isso aqui? Isso aqui vocês precisam entender. Sempre o G1 eu inicio com uma dose de X. Se eu iniciar com 2X aqui vem para 4. Se eu iniciar com 3, aqui vem para 6. Pronto, é o dobro. Aqui começa a síntese de proteína. Aqui vocês veem que já dobra, já sobe, ó. Multiplica os DNAs e tudo que está no citoplasma. Aqui vai organizar o material multiplicado, para quando eu dividir, ficar metadinha para essa, metadinha para essa. Tudo igual. Senão uma filhinha vai reclamar que a outra tem mais do que ela. Não pode. Tem que ficar tudo por igual. Entendido? Então, tá bom. Agora, o seu livro traz isso aqui muito resumido. Eu vou projetar. Depois, essa tela projetada fica lá no meu Bernoulli, fase por fase, tá? Para a gente poder entender. Aqui, a primeira divisão é a mitose. Para que a célula vai dividir por mitose? Para reproduzir. Uma célula, uma bactéria, por exemplo, né? Ela reproduz por mitose. Uma divide, forma 2, 2 divide, forma 4 e por aí vai. Então, para reproduzir. Para crescer, vocês sabiam que a gente cresce porque as nossas células dividem e vão aumentando de quantidade e não de tamanho? Então, a gente cresce porque as nossas células aumentam de quantidade. Se eu pegar uma pessoa que tem 2 metros de altura e pegar uma pessoa que tem 1,60 m, na pessoa que tem 2 metros de altura, ele tem muito mais células do que na pessoa que tem 1,60 m, tá? Então, a gente cresce porque as células aumentam de quantidade, não de tamanho. Então, para o crescimento dos seres. Quanto mais as células reproduzem, mais a gente cresce. Ó, entretanto, um adulto tem número maior de células do que um recém-nascido. O adulto já cresceu, ele vai ter muito mais células. Para a renovação dos tecidos, você machucou, você cortou, né? Quebrou, teve uma fratura óssea, cortou, teve que submeter uma cirurgia. Então, tem que recuperar as células. As células recuperam como? Por mitose. Elas vão dividindo e vai substituindo, ó, as novas células. Tanto é que você vê quando a gente machuca, forma aquelas casquinhas vermelhas aqui, né? Essas casquinhas vão secando, vão caindo, e as novas células que vão formando vão chegando, reconstituindo a nossa pele onde a gente machucou. Ó, regeneração, reposição, cicatrização de tecidos, tá? As células velhas vão morrendo, as novas vão chegando e vai recuperando as células lesadas. E formação de gametas também, tá? Nós vamos ver que os gametas também se formam, crescem por mitose. Ok? Agora eu vou trocar a tela e vou projetar só mitose, para a gente entender direitinho. Nós vamos passo a passo, para a gente poder entender.
Divisão celular por mitose e meiose. Então, nós vamos ver aqui a divisão celular. Capacidade que a célula tem de duplicar, né? E é uma capacidade mais extraordinária que eles consideram no ser vivo. Eu pergunto para vocês, como que a célula sabe que ela tem que dividir? Não é estranho? Como que ela sabe que você cortou e que ali ela tem que dividir, multiplicar e recuperar a pele novamente? O núcleo dela começa a crescer, ele vai inchando. Quando ele começa a crescer e inchar, induz que a célula vai ter que dividir, tá? Então, ela vai saber que vai dividir por aí. Ó, para fazê-los multiplicando... Ai, gente, só um minutinho. Ó, eles acreditam, então, que é uma função extremamente importante e extraordinária para o organismo. Para fazer a divisão celular, tem que multiplicar o material interno das células, aquilo que eu falei para vocês. Se tem 4 mitocôndrias, tem que formar 8. Se tem 6 mitocôndrias, tem que formar 12. Porque quando dividir, cada célulazinha filha vai ter, então, a metade da mãe, né? E para dividir em duas. Então, esse processo é chamado divisão celular, onde nós vamos dividir em duas. Vamos lá. Para quê? Para que as células dividem? Aquilo que eu falei para vocês. Ó, tá lá no seu livro, né? Com finalidade de reproduzir, crescer, recuperar as partes perdidas. Os organismos unicelulares só reproduzem, a maioria deles, por mitose, embora tenha reprodução sexuada também, mas é mais fácil para eles a mãe dividir em duas, tá? Os organismos crescem multiplicando dessa forma. Olha que interessante isso aqui, que curiosidade, primeiro ano. Importância da divisão. Frequência da divisão celular varia com o estado fisiológico de cada célula. As células nossas do duodeno, gente, o que é o duodeno no nosso corpo? Alguém sabe onde fica o duodeno? No intestino, tá? Primeira parte do intestino. Se divide a cada 24 horas. Então, todo dia tem célula do duodeno dividindo, reproduzindo. Com certeza tem célula morrendo, né? Divide, nasce e morre. Então, as células do nosso intestino dividem todos os dias. A célula do nosso esôfago, onde fica o esôfago, primeiro ano? É em cima do Isso. estômago, não é? Entre a boca e o estômago. Isso mesmo. Divide semanalmente. Toda semana elas estão reproduzindo. Uai, você percebe isso? Que ela está acontecendo isso dentro da gente? Não. Mas o nosso corpo sabe que precisa de repor isso, tá? E as células nervosas e musculares adultas nunca reproduzem. Sabia que a sua célula muscular adulta, ela nunca divide? Adulta, acabou, fechou. Não vai reproduzir, não vai formar mais. Células do fígado, rins, pulmão, só voltam a se dividir quando precisa reconstituir parte lesada. Do contrário, não divide. Formou o pulmão, acabou. Formou o rim, acabou. Formou o fígado, acabou. Mas, se tiver uma parte lesada, machucada, que precisa de recuperar, aí ela volta a dividir, tá? Do contrário, não vai dividir. Ok? Falta 1 minuto para terminar o nosso horário, já é 9h29, tá? Não vou entrar aqui agora, porque esse aqui é um processo que vai demandar algumas aulas, mas só para a gente saber que nós vamos estudar, então, na próxima aula sobre a mitose. Ok? Bom descanso, bom final de semana. Desculpa aí os empecilhos com a internet, mas no final deu tudo certo, tá bom? Com Deus, então, porque já deu o horário de vocês. Recreio. Tchau, Anny. Tchau, Tchau, gente. Anny. Até.